Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho, para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Abra sua Bíblia e hoje eu vou trabalhar convosco o tema deste evento. O tema está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, e o versículo é o versículo de número 6. É a temática deste evento, não é isso? Não é isso que vocês proporam? Então nós vamos trabalhar essa temática hoje. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, e o versículo é o versículo de número 6. Quando você achar esse texto da Bíblia, você pode dizer graças a Deus. Diz a Bíblia: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém? Provavelmente você deve ter uma versão em mãos que muda o verbo despertar para o verbo reavivar. E provavelmente ela está assim: por cujo motivo te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição. Agora veja um detalhe: das minhas mãos. Amém? Você pode dizer, por favor, desperte o dom que há em ti? Desperte o dom que há em ti. Por favor, mais uma vez. Desperte o dom que há em ti. Por bondade, a última vez. Desperte o dom que há em ti. Eu vou pedir duas generosidades aos irmãos. A primeira delas, por favor, assentai-vos. E a segunda, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar neste versículo, principalmente nesta frase: desperte o dom de Deus que há em ti. Nós vamos caminhar nesta frase com a ministração expositiva. O primeiro momento, o que é bom a gente trazer à memória aqui, é a objetividade paulina ao transmitir este conselho, esta orientação e, por que não dizer, esta exortação. Em segundo lugar, é entender a quem Paulo está falando. E quando nós olhamos para a epístola de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda epístola, é notório, é evidente que Paulo está falando ao seu filho na fé, Timóteo. É uma carta pastoral. Só que, quando Paulo chega neste momento, principalmente no versículo de número 6, é como se Paulo estivesse numa linguagem bem humana, segurando os dois braços de Timóteo e sacudindo Timóteo, balançando Timóteo. Numa linguagem mesmo, é como se estivesse sacudindo mesmo, e nos olhos de Timóteo dizendo: desperte o dom de Deus que há em ti. E o que levara Paulo a se posicionar com tanta ênfase, com tanta eficácia, com tanta energia? Porque ele percebera que Timóteo já não estava tão ativo como começara na fé. Na verdade, Timóteo
estava cocheando, ele estava vivenciando um conflito dentro de si, porque Paulo já estava velho, já estava findando o seu ministério, e quem daria continuidade de forma sucessória na vida da igreja local era Timóteo. E esse peso de responsabilidade vindo sobre os ombros de Timóteo mexeu com o homem emocional, mexeu com o homem espiritual de Timóteo, e Timóteo começou a cochear na fé, começou a ter desequilíbrio na fé. E com isto, o que é o mais grave disto é que Timóteo foi dominado por um medo, e esse medo em todos os sentidos: o medo de dar continuidade, o medo de representar Paulo, o medo das sobrecargas que o evangelho proporcionava, principalmente na época do que ele testemunhara Paulo passar: perseguições, abandonos, aflições, desilusões, provações. Então Timóteo trouxe tudo isso à sua memória, e isso mexeu com toda a estrutura tríplice de Timóteo, tanto o homem emocional, o homem espiritual e o homem biológico. E quando Paulo percebe isto, Paulo então, ele vai injetar tônico em Timóteo, ele vai injetar ânimo em Timóteo, ele vai fertilizar a constituição tríplice de Timóteo. E ele faz tudo isso, como eu vos disse, numa linguagem figurada, como se ele estivesse sacudindo Timóteo e dizendo: acorde, Timóteo, volte à realidade, assuma quem você é, coloque em prática aquilo que Deus estabeleceu para você fazer, aquilo que Deus investiu em você. É a hora de você se posicionar e assumir literalmente quem é você diante do reino de Deus. E é nesse contexto que Paulo começa o versículo de número 6. Você vai ver que Paulo começa assim: por cujo motivo te lembro. O verbo lembrar é num sentido figurado o ato de mexer com a memória de Timóteo, de ativar a memória de Timóteo, é fazer Timóteo repensar, e Timóteo, ao repensar, trazer à sua memória o que ele recebera da parte de Deus, seja por dom, seja por imposição de mãos, seja por profecia. E Paulo diz: eu te lembro, com quem diz: você não é aventureiro, você não está aqui por acaso, você não é uma coincidência, você é uma escolha, você é um projeto, você é uma pessoa que Deus o designou. Hoje você é o alvo, você é o instrumento, você é a pessoa que Deus estabeleceu para dar continuidade. E eu quero que você lembre disto. Por que Paulo vai primeiro na memória, na mente? Porque é a mente que determina o que o corpo vai fazer. Uma mente cauterizada é um corpo cauterizado. Uma mente inerte é um corpo inerte. Uma mente doente é um corpo doente. Uma mente improdutiva é um corpo improdutivo. Mas uma mente fértil
é um corpo fértil. Uma mente saudável é um corpo saudável. Uma mente ativa é um corpo ativo. Uma mente próspera é um corpo próspero. Aí Paulo vai na memória, porque na memória nós temos a tendência, no nosso HD craniano e dentro da psicologia, no subconsciente, de guardarmos coisas que nos bloqueiam, que nos freiam, que nos paralisam, que nem lembramos, mas está ali, acabando com a nossa atividade, nos paralisando no tempo, nos levando à vitimização, ao cárcere emocional, ao complexo de inferioridade. E Paulo vai ativar a memória e diz: eu te lembro, como diz, ative a sua memória. Ative a sua memória, ative a sua memória. E Paulo não fala isso apenas uma vez. Esta é a segunda vez que Paulo está falando assim com Timóteo. E Paulo está falando, se você olhar o versículo 5 do mesmo capítulo, no versículo 5 do mesmo capítulo, Paulo está dizendo assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Por 2 vezes Paulo ativa a memória de Timóteo. Ele está dizendo assim: traga a tua memória a fé não fingida, a fé pura, a fé legítima, a fé genuína, a fé autêntica que habitou na sua avó, habitou na sua mãe e foi fertilizada dentro de você. Viva essa fé, ative essa fé. E Paulo está falando assim como: traga a memória. Aí você vai conectar a linguagem de Jeremias em Lamentações 3:21, quando Jeremias diz: trago à memória tudo aquilo que possa me dar esperança. Ou seja, quando a sua memória está recheada de tudo aquilo que te põe para baixo, você é inclinado para baixo. Que a sua memória, se está recheada de tudo aquilo que é negativo, você vai ser negativo. Se a sua memória está recheada de tudo aquilo que vai te inferiorizar, você vai ser uma pessoa inferiorizada. Aí Paulo diz assim: ative a memória, traz a memória. E isso parece simples, mas isso é muito importante, porque a gente vive fatos no presente e a gente automaticamente define o nosso futuro, esquecendo de tudo quanto Deus já disse, projetou, estabeleceu. E a gente não ativa aquilo, a gente vive do momento, a gente não vive do todo, somente do momento. E porque aquele momento é trágico, porque aquele momento é desafiador, porque aquele momento é caótico, porque aquele momento é dolorido, a gente acha que ali é o final, que ali acaba tudo, que ali é o fracasso. Timóteo está com essa sensação. Aí Paulo diz: traz à memória a fé não fingida. E eu quero te lembrar mais: além da fé que existe dentro de você, eu quero que você desperte o dom de Deus que há em ti. Paulo diz: por cujo momento, ou por cujo motivo ou propósito eu te lembro, desperte o dom de Deus que há em ti. Se você olhar o versículo 5, se você olhar o versículo 6 e fizer uma conexão, você vai ver Paulo dizendo que tem 2 coisas dentro de Timóteo.
Primeiro você vai ver no versículo 5, Paulo está dizendo que dentro dele tem uma fé não fingida. No versículo 6, você vai ver Paulo dizendo para Timóteo que dentro dele tem um dom de Deus. Só que isso é muito sério, Paulo reconhece que dentro de Timóteo tem uma fé fingida, não fingida, e que dentro de Timóteo tem o dom de Deus, mas Timóteo não está reconhecendo que dentro dele tem uma fé não fingida, que dentro dele tem um dom. Logo Timóteo está se acovardando. E outro detalhe, não se acovardando, Timóteo está desprezando, está refém do desprezo, está preso no desprezo, está dominado pelo desprezo. E onde que eu posso lhe dizer isso? Porque quando Paulo vai dizer a Timóteo, desperte o dom que há em ti, não é a primeira vez, é a segunda vez. A primeira vez Paulo vai dizer isso na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, quando Paulo diz assim: não desprezes o dom que há em ti. Significa dizer que Timóteo não estava valorizando o dom, não estava priorizando o dom, não estava honrando o dom, não estava colocando em prática o dom. Timóteo estava no caminho do desprezo, dominado pelo medo e esquecendo-se de tudo que Deus liberara ao seu respeito. Paulo enxerga valores extraordinários em Timóteo, mas Timóteo, por causa do peso do evangelho, das crises, das batalhas, dos conflitos, das adversidades, dos desafios, Timóteo não consegue enxergar a sua potencialidade. O retrato de Timóteo é o retrato similar de cada um de nós, porque o dom não vem por acaso, o dom é regido por um propósito, o dom não é coletivo, o dom é individual, o dom não é uma troca de favor, o dom é um investimento, e o dom não é concedido por homens, é concedido pelo divino. E este dom é um reconhecimento que Deus tem, que aquela pessoa é habilitada, é credenciada para cumprir o seu propósito na terra, conforme Ele designou. Isto é a mente de Deus, mas isso não significa que vamos viver isso, porque a gente precisa aprender a compreender e a valorizar isto, porque não adianta Deus fazer a liberação se a gente não reconhece, se a gente não valoriza e se a gente não se posiciona. É o que está acontecendo com Timóteo, desprezando, com medo, em conflito, esquecendo do que Deus estabeleceu e não enxergando mais sua potência, sua habilidade, sua instrumentalidade. E uma pessoa que está de fora, que é o caso de Paulo, enxerga dentro dele fé e enxerga dentro dele dom. Muitas das vezes nós, numa falsa humildade que reflete não humildade, mas complexo de inferioridade, de vitimização, nós não conseguimos reconhecer potências em nós, habilidades em nós,
valores em nós e reproduzimos dizendo: isso não é para mim, eu não vou conseguir, tem gente melhor do que eu, comigo não dá certo. Essa pessoa já se sente um inútil, enquanto na mente de Deus eu coloquei uma fé em você, eu coloquei um dom em você, eu coloquei habilidade em você, eu coloquei algo sobrenatural em você, eu fiz o investimento em você, porque eu acredito em você, e você agora está me dizendo que não consegue fazer isso? Então, por acaso eu errei? Por acaso eu me equivoquei? Por acaso eu falhei? Por acaso eu me enganei? Se eu não erro, se eu não me equivoco, se eu não me engano, se eu não falho, porque se eu depositei em você, porque eu sei que você é capaz de fazer, porque o segredo não está em ti. O segredo está em mim, porque eu não dependo da sua sabedoria, eu não dependo da sua força, porque o que vai fazer a diferença não é a sua sabedoria, não é a sua força. O que vai fazer a diferença é o meu dom em ti, porque este é o meu segredo. E é isto que Paulo está infundindo na consciência de Timóteo. Só que tem um detalhe: nós vimos que há uma similaridade entre nós e Timóteo, só que divide essa frase em 3 partes. Desperta o dom de Deus que há em ti. Então, primeiro que eu gostaria que você olhasse para a Bíblia é que Paulo não fala dons. Se você olhar para Timóteo 1,6, Paulo não se refere a dons, ele se refere a dom. Então ele não está se referindo a dons espirituais, ele está se referindo a dom. À luz da Bíblia, existe o dom de Deus, o dom de Cristo, o dom do Espírito, os dons do Espírito. À luz da Bíblia, o dom de Deus é Cristo. À luz da Bíblia, o dom de Cristo é o Espírito Santo. E à luz da Bíblia, o dom do Espírito Santo é a fé gerada em nós. E os dons do Espírito são a distribuição dos dons espirituais. Só que Paulo não está se referindo a dons espirituais. Paulo está se referindo ao dom de Deus. O dom de Deus, à luz da Bíblia, é Cristo. Então significa dizer que o primeiro dom que Deus coloca dentro do seu vaso, de um depósito, de uma pessoa para ele usar, é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. E quando a pessoa de Jesus, ela se torna toda inclusiva, essa pessoa tem a habilidade de dizer, como disse Paulo: não sou eu quem mais vive, mas é Cristo que vive em mim. O Cristo está todo inclusivo. O Cristo está todo inclusivo. Só que quando o dom do Cristo, o dom de Deus, o Cristo,
é doado para este vaso, para esse instrumento, para esta pessoa, que isso aqui parece simples, porque quando a gente fala do Cristo inclusivo, de forma geral, a gente tem uma ideia, mas quando a gente analisa os detalhes que a Bíblia nos oferece, é outra dimensão. E o que significa isto? Então a gente vai entender isso no primeiro momento. O que é ter o dom de Deus, a pessoa do Cristo totalmente inclusiva? Não é simplesmente uma pessoa habitando dentro de nós, mas é esta pessoa que está dentro de nós, gerando diariamente uma metamorfose no nosso interior, para que ela possa ser reproduzida no mundo dos homens, através da nossa expressão comportamental. O que significa isso? Então significa que quando o Cristo, ele está todo inclusivo dentro de você, então a primeira coisa que vai acontecer é uma mudança na sua mente, que aí você já passa a ter a mente de Cristo. Então os seus pensamentos já não são iguais de outrora, porque você passa agora a pensar igual a Jesus. Além disto, os seus ouvidos, o que você vai ouvir, você já não vai ouvir como ouvira, você já vai ouvir como Jesus. Aí chega Jesus em Apocalipse 2:7, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ou quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não disse quem escuta, ele diz quem ouve, porque a maioria dos crentes escutam, mas não ouvem. E há uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Você pode escutar e continuar no mesmo lugar, mas quando você ouve, aquilo é internalizado e você reproduz em comportamento, que a Bíblia vai chamar de obediência. E para você ouvir a voz do Espírito, somente com a audição do Cristo. Mas não é somente a audição, você passa a ter os olhos de Jesus, você passa a enxergar segundo Jesus. Então seus olhos já não são voltados para a carne, para o mundanismo. Seus olhos já são voltados para campos brancos, para o céu, para a glória de Deus. Você vai enxergar a vida como Jesus enxerga. Além disso, suas narinas se tornam similares à de Jesus, porque você não vai sentir qualquer odor. Isso significa dizer que com a narina de Jesus, você já tem a sensibilidade na inalação para perceber se Deus está presente ou não, se os ares são divinos ou não. Se o aroma é de incenso ou de carne crua. Você sente isso no odor. E eu estou falando isso em todos os sentidos. Mas quando ele está internalizado, não somente o ouvido, a mente, os olhos e a narina, mas os seus lábios se tornam os lábios de Jesus. Isto significa dizer que no momento que ele está internalizado, há uma mudança verbal.
Ou seja, a sua linguagem não é mais a mesma. Não é mais liberação de palavras profanas, promíscuas, malditas, julgadoras, porque a tua palavra, os teus lábios se tornam fonte de vida, fonte de saúde, fonte de bênção, fonte de cura, porque quando você libera a palavra, são sementes proféticas lançadas no mundo espiritual, e a sua palavra, o Cristo internalizado, esta palavra produz milagres. E eu estou falando isso, ele tomando você por completo. Aí você me diz assim: você falou da parte da cabeça e o tronco. Então vamos chegar no tronco. Quando ele está internalizado, ele domina todos os seus ombros. Ele domina todos os seus ombros. Para quê? Porque a única coisa que cabe nos seus ombros não é o jugo do pecado. A única coisa que cabe nos seus ombros é a cruz de Cristo. E o homem natural, ele não suporta o peso da cruz de Cristo. Para ele suportar a cruz de Cristo, ele precisa ter o dom de Deus dentro dele, porque ele está sabendo que ele está indo para o seu propósito, e ele sabe que no caminho desse propósito a cruz vai pesar. Ele vai ser alvo de humilhação, de esbofeteamento. Vão cuspir no seu rosto, vão lhe chicotear, vão lhe trair, vão lhe abandonar, vão lhe julgar, vão lhe vender. Vai ser crucificado, mas ele não abre mão, porque ele sabe que tem um propósito, e o seu propósito está acima dos seus sofrimentos, porque o que vale é o propósito, não são os sofrimentos, porque os sofrimentos fazem parte da realização do propósito. E a cruz, ela vai para os ombros, porque cruz não se carrega com as mãos, cruz se carrega nos ombros. Abre feridas, balançam, chega até cambalear, como ele cambaleou, mas o propósito não é frustrado. Ele chega ao desígnio que o Pai estabeleceu, e para suportar isso, o Cristo tem que estar todo inclusivo. E se você olhar para as palavras de Isaías, se referindo a Jesus, diz que ele trazia nos seus ombros o principado. Então não é só a realeza dele, você traz as dores dele, o sofrimento dele. E quando ele está entronizado, eu falei da parte dos ombros, e o tórax, onde protege o coração, aí você já passa a amar semelhante a Jesus. É o amor ágape dentro de você. A pessoa te fere e você tem habilidade para liberar o perdão. A pessoa, numa linguagem popular, ela faz de tudo para acabar com você, e você enxerga quanto ela é paupérrima, quanto ela é pobre de espírito, porque você tem um coração similar ao de Jesus. Aí você chega nas mãos, e ele está com todo inclusivo nos seus braços e nas suas mãos. E quando ele todo inclusivo, vai se cumprir Marcos 16:16, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso significa que quando você coloca a mão sobre o enfermo,
não são suas mãos, é a mão do Cristo, porque você não cura, quem cura é o Cristo. E além disso, ele todo inclusivo, chegamos na parte da cintura ou dos lombos que a Bíblia diz, porque que vem luta, vem tempestade, vem guerras, você balança para lá e para cá, porque você tem estabilidade, você está com os lombos cingidos, porque o Cristo está dentro de você, e as pessoas não entendem, porque na expectativa delas, você nunca mais se levantaria, ou continuaria, e quando chega no outro dia, você está caminhando, você está de cabeça erguida, porque os seus lombos estão cingidos. Além disto, quando ele domina seus joelhos, e quando ele domina seus joelhos, é onde te leva para um momento de comunhão, para um momento de oração. Você não ora porque quer, porque essa natureza não gosta de oração. Essa natureza é oposição à oração. Se depender de cada um de nós, nós não oramos, porque é uma guerra entre o homem natural e o homem espiritual. E por que você vai para o joelho? Porque o Cristo todo inclusivo, ele dominou os seus joelhos. E você não ora porque é forte, você ora para se tornar forte. Você não ora porque é santo, você ora para se tornar santo. Você não ora porque é fiel, você ora para se tornar fiel. Você não ora porque tem intimidade, você ora para ter intimidade. Então, pode olhar no ministério de Jesus, ele tinha um tempo, ele parava para se prostrar diante do Pai, para falar com o Pai. É ele todo inclusivo, ele é todo inclusivo. Aí ele domina seus pés. E por que ele domina seus pés? Para duas coisas. Ele dominando os seus pés, você vai calçar o sapato do Evangelho da Paz. Em segundo lugar, onde você chegar, vai ter armadilha orquestrada para o Satanás, ações maléficas, estratégia do diabo para te ferir, para acabar com você. Vai ter laços, e você não cairá no laço do passarinheiro, porque quem guia teus pés não é você mais. E segundo a Bíblia, tem lâmpada, tem luz nos seus pés, então você não cai no laço. E segundo ele mesmo disse: eis que vos dou a autoridade para pisar sobre serpente, sobre escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada lhe fará dano algum. Por quê? Porque Deus colocou dentro de você o dom de Deus. Só que esse dom de Deus, é aí que entra a riqueza da graça, da mente fértil de Deus. Se tem o Cristo, já é algo extraordinário, não é? Mas não tem só o Cristo. O que vem acompanhando? À luz da Bíblia vem a fé, porque nós temos a tendência de usar o pronome pessoal numa demonstração de egoísmo. A minha fé, e à luz da Bíblia, a fé não é sua,
porque a Bíblia vai dizer a fé que uma vez foi dada. Além disso, a Bíblia vai dizer que a fé é um dom de Deus. E falando nisto, a palavra dom na originalidade neotestamentária expressa a ideia de dádiva, de presente, de concessão. Isto significa dizer que quando Deus coloca um dom em você, Ele não quer nada em troca de você, porque Ele não negocia dom. Dom é uma decisão pessoal dele, é uma expressão da bondade dele, é o ato dele olhar para você e dizer assim: eu quero você, eu acredito em você, e eu vou fazer um investimento em você. Aí ele pega o dom, e a única coisa que ele requer de nós: cuide do meu dom, desenvolva o meu dom. Eu só quero que você desenvolva, mas eu não quero nada em troca, porque eu que acredito na tua potencialidade. É por isso que você vai ver, eu vou abrir um leque, e eu vou usar uma metodologia comparativa. É por isso que muitas das vezes você vê um pedreiro pastoreando um doutor, um médico, um juiz, um advogado. Por isso que você vê a pessoa que muito mal sabe escrever o nome, não sabe falar proparoxítono, abóbora, paralelepípedo, e está pastoreando poliglotas, porque Deus olhou para ele e fez um investimento nele. É você que eu vou usar, é você que vai abrir esse trabalho, é você que vai fazer essa obra, é você que vai, através de você, que os milagres vão acontecer, que eu vou rebanhar um povo, eu vou formatar um rebanho, e eu vou preparar um exército através de você. E muitas das vezes a pessoa, ou comigo, eu não sou nada, eu sou o menor da casa, eu sou lá do fundo, do fundo, do fundo da rua, que não tem saída. Aí Deus, é justamente você, porque o sucesso não tem nada a ver contigo, o sucesso tem a ver com o meu dom. Sou eu que habilito, sou eu que capacito, sou eu que preparo, sou eu que uso, sou eu que instrumentalizo. Então o que Deus quer dos senhores e senhoras é apenas que cuide e desenvolva o dom. Além da pessoa do Cristo inclusivo, tem a fé, que não é sua, tem a graça de Deus, que Ele coloca dentro de você, para te fortalecer diariamente. O amor dele, que é derramado diariamente no teu coração, e Ele vai investindo tudo isso. Agora preste atenção nesse detalhe. Não diz assim, em ti. Não diz isso a Bíblia? Sabe o que significa isso? Dentro de ti. Deus olha para você e vê você como um depósito. Ele diz: eu vou depositar tudo isso dentro de você. Dentro de você. Então você precisa entender que dentro de você, além do Cristo, além da fé, além da graça, além do amor, tem talentos dentro de você, tem potencialidades dentro de você, tem habilidade dentro de você, e tem ministério dentro de você, tem vocação
dentro de você. Tem músicas dentro de você. Tem livros dentro de você. Tem igrejas dentro de você, que Deus colocou dentro de você. E eu vou lhe provar isso biblicamente. E você me diz assim: quando eu recebi isto? Quando eu recebi isto? Você pode ter recebido isso de algumas maneiras, à luz da Bíblia. Quando você estava numa massa informe, no ventre da sua mãe, quando a semente do seu pai sobreviveu às milhões de sementes que disputavam contra ela, e atingiu o óvulo da sua mãe, e quando esse óvulo começou a desenvolver no útero materno, ouça o que eu vou lhe dizer, numa regência da presciência da vontade divina vinculada ao seu propósito, ele esteve no teu útero, no útero da sua mãe, via a pessoa do Espírito Santo, e naquele óvulo em desenvolvimento colocou tudo isto: dons, aptidões, habilidades dentro de você. E estou dizendo isso à luz da Bíblia. É só você ler Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus chama Jeremias para ser profeta, e ele está com 20 anos de idade. Ele diz: não, isso não é para mim, eu não passo de uma criança. E Deus faz um protesto e diz: não diga, Jeremias, que tu não passa de uma criança, porque eu te conheci, ou eu te conheço antes do ventre de sua mãe, e eu te consagrei e te dei às nações por profeta. Então não me diga que você não tem um dom, que pelo menos um dom você tem. Não me diga. Talvez você não tenha, segundo a classificação paulina, os 9 dons espirituais. Eu não estou falando de dons espirituais, eu estou falando de dom. Mas pelo menos um dom você tem. E como que esse dom chega até você? Além disso, na materialização do projeto divino, você em massa informe no ventre da sua mãe, Paulo nos mostra a segunda metodologia divina para você receber o dom. Paulo diz isso a Timóteo no capítulo 4, na primeira epístola, versículo 14: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, a qual foi dado por profecia. Então, para sair desse campo que estão banalizando o dom da profecia, eu vou voltar a um fundamento bíblico e ao processo uterino. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse hoje aqui é que a sua mãe, quando estava grávida de você, quando todos à volta liberavam palavras negativas, tais como: você não tem condições de criar essa criança, você não tem aonde cair morta, você não tem vínculo empregatício, você não tem recurso financeiro, isso aí será mais um menino no farol pedindo esmola, mais um soldadinho para a vida ilegal à margem da sociedade. Essa aí será mais
uma profissional do sexo vendendo o corpo, e a sua mãe ouvindo tudo isso. Mas também tem a grande probabilidade de alguém vendo a sua mãe grávida, orando por ela, ou mesmo não orando por ela, de alguém ser usado por Deus e liberar uma palavra profética para sua mãe, dizendo: essa criança será um vaso, um pastor, uma profetisa, um missionário, uma missionária, um instrumento na mão de Deus, ganhará almas para Jesus, fará a obra de Deus. E por essa profecia que você estará aqui, então eu quero que você entenda hoje: Deus não usou o útero da sua mãe como uma oficina de Satanás para gerar mais um soldadinho para o reino das trevas. Deus usou o útero da sua mãe como uma manjedoura profética para gerar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para gerar um profeta, para gerar uma profetisa, para gerar um instrumento, para gerar uma levita, um pastor, um obreiro. E Deus colocou dom dentro de você, dom dentro de você. E deixa eu lhe dizer algo: Deus conta contigo. Não é a pessoa que está do teu lado que Ele vai usar, é você que Ele vai usar. Você é o instrumento dEle, você é o canal dEle. Ele não errou, Ele não errou em colocar dom dentro de você. Agora eu preciso dizer pelo menos 3 coisas para vocês. 3 coisas para vocês. Primeiro, lhe fundamentar biblicamente que pelo menos você tem um dom. Lembra da parábola dos talentos? Que na epígrafe vem 10 talentos, mas não são 10 talentos. Jesus começa distribuindo com 5 e vai terminar com 1. Isso significa dizer que no reino de Deus ninguém vive sem talento. Pelo menos um talento você tem. E dado por quem? Pelo próprio Jesus. Agora, o grande segredo, como você lida com talento? Existem 2 atitudes. Primeiro, como os 2 que receberam em primeiro lugar o talento. O que eles foram? A Bíblia diz: granjear, desenvolver, multiplicar, fazer o talento crescer. O outro, com medo do Senhor, enterrou os seus talentos. Então aqui um detalhe: pare de terceirizar a responsabilidade, a culpa ao diabo, porque você está parado, porque você optou deixou de ser um granjeador de talento para optar para ser o coveiro do seu próprio talento. Não foi a igreja que enterrou o seu talento, não foi a liderança da igreja que enterrou o seu talento, não foi o irmão da fé que enterrou o seu talento, e não foi o diabo que enterrou o seu talento. Foi você mesmo, com medo do teu Senhor, porque você nunca se relacionou com Ele por prazer, por amor e temor, sempre com medo dEle. Quem enterra o talento somos nós. Então pare
de terceirizar a culpa, porque nada acontece contigo. E eu vou pontuar biblicamente para você enterrar o seu dom. Você não precisa desviar, você não precisa pecar, você não precisa ir para o mundo. Sabe qual é o local mais propício para você perder o seu dom? Na própria casa de Deus. Eu vou lhe mostrar isso numa parábola de Jesus. Capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. Jesus conta a parábola do pai que perde o filho, do pastor que perde uma ovelha, mas ele conta de uma mulher de 10 dracmas. Onde aquela mulher vai perder a dracma dela? Não é do lado de fora. Ela perde a dracma dentro de casa. Posso falar algo aqui que é homens de honra, então estão preparados para ouvir. É preparado para ouvir. Quem se converteu na década de 80, 70, 80, 90, vai entender o que eu vou falar. Na década de 80, Satanás tinha uma estratégia. E qual era a estratégia? Era atingir o crente e tirar o crente de dentro da igreja e levar o crente para o mundo. Pode ver as estatísticas que nessa década, o período mais fácil de um crente se desviar: Carnaval, Copa do Mundo, Natal e Ano Novo. De 2000 em diante, Satanás mudou a estratégia. Hoje ele não tem interesse de levar as pessoas lá para fora. A estratégia é a pessoa se desviar e continuar dentro da igreja, porque é menos um dom sendo usado, é menos um louvor, é menos uma oração, é menos uma adoração. Então não precisa ir lá para fora. Perde o dom aqui mesmo. Só que tem outro detalhe: ou você se conforma com o dom perdido, ou você toma a atitude daquela mulher. Primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Ela acendeu a luz e ela perdeu o dom quando tudo estava escuro. Está dando para entender? Está na hora de acender a luz. Segundo, ela foi varrer a própria casa. Não espere o teu líder limpar aquilo que você tem que limpar. Não espere o teu líder mudar aquilo que você tem que mudar. Ela varreu a casa, e ao varrer, onde estava a dracma dela? Dentro de casa. Eu disse tudo isso para chegar num verbo nesse versículo. Veja se Paulo começa assim: desperta ou reaviva o dom que está em ti. Desperta, não é isso? Paulo está falando para quem? Para Timóteo. Agora veja se Paulo está dizendo: Deus vai despertar o teu dom, Timóteo. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo: Timóteo, desperta-te. Não é Deus que vai te despertar, Timóteo. É você que tem que acordar. É você que tem que levantar. É você que tem que se posicionar. É você que tem que se valorizar.
O despertamento é atitude sua. Não espere por Deus, que a responsabilidade é tua. E na versão do verbo reavivar e despertar, o significado na originalidade é a mesma. Sabe o que significa? Uma brasa, uma fogueira, uma lareira que teve chamas bem alta, a chama apagou, diminuiu, e só tem as brasas cobertas pela cinza. E o despertar e o reavivar, acordar, levantar, ressuscitar, a ideia é: vai lá, mexa as brasas, remova as cinzas, para o fogo pegar novamente, Timóteo. Deus te trouxe hoje aqui para ecoar sua voz falando contigo, meu filho, minha filha. Desperta-te, reacenda, reanime, reaviva o dom de Deus que está em ti. Então não depende de Deus, não depende de mim, não depende do teu líder, e não depende da pessoa que está ao seu lado. Depende de você. Chegou a hora de você mexer aí dentro e começar a tirar tudo aquilo que esfriou o teu dom, que apagou as chamas, e começar a remover as cinzas e deixar o vento do Espírito reacender a chama. Para você voltar a ser o que você era. Porque se você olhar hoje, fazer uma retrospectiva da sua vida cristã e ministerial, você não é a mesma pessoa hoje de quando você abraçou a fé. Você não tem mais o mesmo fervor. Você não tem mais o mesmo ânimo. Você não tem mais a mesma força de vontade. Você não tem mais o mesmo prazer. Você não tem mais a mesma dedicação. E não tem nada a ver com desvio, não tem nada a ver com o pecado. É porque o dom você guardou, esfriou e não tem mais ativo dentro de você. Mas nem tudo está perdido. Porque Paulo diz assim: reavive, desperta. E eu estou falando a obreiros, a líderes aqui, e eu vou colocar isso aqui na prática. Não mande o teu povo dar glória a Deus enquanto ele não te ver dando glória a Deus. Não mande o teu povo orar se você não ora. Não mande o teu povo louvar se você não louva. Não mande o seu povo ser fervoroso quando você não é fervoroso. Não mande o teu povo ler a palavra enquanto você não lê a palavra. Não mande o povo orar enquanto ele não te vê orando e você não ora. Tudo começa com você, tudo começa com você, tudo começa com você. E você olhar para a história, os grandes avivamentos, as grandes mudanças, as grandes transformações, o grande impacto que Deus fez na história da humanidade, Ele nunca fez com a coletividade, Ele sempre fez com uma pessoa, desenvolvendo o seu dom, desenvolvendo o seu dom. E eu quero que você entenda que tem dom aí dentro de você. Então hoje
hoje. Não é Paulo, mas o Espírito Santo, numa linguagem antropomórfica, ele está segurando os seus dois braços e está sacudindo você, dizendo: filho, filha, reavive esse dom, desperte esse dom, acorde esse dom, ressuscite esse dom, traga esse dom para fora, traga, seja usado. Agora olhe para mim aqui. Eu estou a 1h40 só liberando Bíblia para vocês, sem mandar você levantar a mão, sem mandar você dar glória a Deus, sem mandar você dar aleluia, sem mexer com as suas emoções. Mas ouça-me aqui: se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu te digo: se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar.
Já que todos estão em pé, do jeito que estamos, da maneira que você aprendeu, se você quer levantar a mão, você levante. E nós vamos fazer uma oração coletiva agora. É uma oração de rendição, é uma oração de entrega. E se você tem a habilidade e não tem constrangimento de levantar as mãos para adorar, levante bem suas mãos e diga comigo: Senhor Deus, eu me rendo a Ti para lhe pedir perdão. O Senhor fez o investimento em mim, mas eu não valorizei como deveria ser valorizado. Então eu chego diante da Tua face para dizer: perdoa-me, perdoa-me, não leve em conta a minha ignorância, perdoa-me. E por amor ao Teu nome, eu declaro que eu não abro mão de Ti. E eu reconheço que o Senhor acredita em mim. E o Senhor colocou um dom dentro de mim para o uso exclusivo, visando a Sua glória. Então hoje estou aqui e eu desperto o meu dom, o meu desperto, o meu dom, eu desperto o meu dom, porque a minha vida só tem sentido colocando em prática o dom que Tu me deste. Então, por amor ao Teu nome, eu abro meu coração para lhe dizer: eu não tenho medo de Ti, eu tenho temor. E hoje eu retorno ao meu propósito e Te digo assim: eis-me aqui, conte comigo, usa-me, 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 para a glória do Teu nome, usa-me, usa-me, usa-me.
seja louvado. Glória a Deus. Que momento, que noite, que graça. Glória a Deus. Por gentileza, sentai-vos. Eu já vou passar a liderança para a coordenação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Quantos me acompanham aqui nas redes sociais? Ok, o inverso. Quantos ainda não me acompanham? Não perderam nada. Não perderam nada. Mas se você quiser me dar um voto de confiança, lá no Instagram, me siga lá, @PR Cláudio Gama Oficial, no YouTube, Cláudio Gama Oficial, no TikTok, no Facebook, nos dê esse apoio. Eu perguntei, porque quem me acompanha nas redes sociais sabem que Deus me pediu meu filho de 30 anos como oferta de sacrifício de louvor. Eu estou há 1 ano e 2 meses vivenciando esse luto. Eu vi meu filho nascer e após os médicos, a próxima pessoa segurar o meu filho e colocar no berço. Aos 4 anos ele foi batizado com o Espírito Santo comigo pregando. Aos 12 anos eu batizei nas águas, discipulei, se tornou um presbítero, um pastorzão nato, um expoente, um mestre na palavra, pastor mesmo de igreja, vivia rebanho, vivia igreja, um poliglota, falava vários idiomas. E 15 de agosto, eu vi literalmente na minha casa, em cima da minha cama, debaixo das minhas mãos, o meu filho dar o último suspiro. E agora eu estou juntando os braços e as pernas, não para colocar no berço, mas para colocar num caixão dentro da minha própria casa. E ele, a meus pés, no caixão, reuni a família para fazer um culto de ações de graça ao Senhor e para dizer ao Senhor: obrigado, Senhor, por acreditar em mim, por investir em mim. Obrigado, Senhor, por este câncer. Obrigado pela sua confiabilidade. Obrigado por deixar o seu filho comigo nesses 30 anos. Eu não sou o pai dele, eu nunca fui o pai dele. Eu fui sempre um mordomo que cuidei dele para ti. Ele é teu filho, tu és o pai dele. E no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero que tu saibas, mesmo estou recolhendo ele, o meu amor por ti não diminuirá, se multiplicará, e onde me levares, eu anunciarei que tu és Deus, é grande, é fiel, cura, faz, que o Senhor não mudou, que sou eu mesmo, que eu não te sirvo pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é. Quem acompanhou e vai lá no Instagram, 15 de agosto, 16 de agosto, eu não fiz um velório, eu fiz uma festa, coloquei vários músicos, fiz uma celebração, porque não houve morte, houve uma entrega de uma oferta, não houve perda, houve uma restituição, houve um reconhecimento que Deus é o dono de tudo. O meu filho estava indo para o CTI tirar 2 lóbulos do pulmão, que já estava contaminado pela enfermidade, e ele me ajudava a pastorear algumas famílias
numa comunidade carente, numa área de risco, no nosso município. E ele me chama e diz assim: pai, eu não sei se eu sairei vivo de lá, porque os médicos não podem me curar, só Deus pode me curar. Eu saindo vivo ou não, eu quero lhe fazer um pedido. O senhor constrói uma igreja para aquele povo? Eu, sem nenhum recurso financeiro, eu assumi um compromisso com ele. Meu filho saiu da cirurgia, ele viu eu comprar o terreno, lançar o fundamento, levantar a igreja. Mas ele não verá a igreja concluída e humanamente ele não verá a inauguração da igreja. E hoje a gente vive um grande desafio. Eu vindo para cá, uma grande preocupação. Vamos ter que botar um concreto agora, terça-feira, R$5.541, essa metragem de concreto que vamos colocar. E a gente vive em comunidade, área de risco, pastoreando baixa renda com muita honra. Sou voluntário pastoral há mais de 30 anos. Não recebo nenhuma remuneração, uma premenda da igreja. Pelo contrário, onde me abençoo, eu canalizo tudo para esse projeto. Vamos fazer o Natal Missionário agora, solidário, 170 crianças, filhos de quem vive à margem da sociedade, crianças de 10 anos, que o sonho é ser dono de uma área ilegal da sociedade. Vocês estão entendendo? E lá nós estamos desafiando. Eu estou falando isso não para tirar sua oferta, porque Deus criou alguns meios para eu poder cumprir o propósito e realizar o sonho do meu filho. E um dos meios são os meus livros. Eu trouxe 3 temas para abençoar a sua vida. Este aqui, Superando os Getsêmanes da Vida. Eu trato de uma reação depressiva do homem chamado Jesus. Jesus teve reação depressiva, reação do síndrome do pânico, exaustão emocional, esgotamento emocional e até físico. Como que ele saiu disto? Nós vivemos de uma sociedade machista, onde o homem não chora. A gente ia chorar em casa, os pais engolem o choro, o professor engole o choro, e a sociedade diz que o homem não chora. Jesus desconstrói isso. Você nunca vai ver na Bíblia escrito que Jesus sorriu, mas vai ver escrito 2 vezes que ele chorou, porque ele fazia do choro a metodologia terapêutica para jogar tudo que é tóxico para fora, para viver de bem com a vida, com Deus e consigo mesmo. Além disso, nós nos vestimos de super-herói, nos trancamos em nós mesmos, não falamos das nossas dores, e é por isso que surge a ideia suicida, os AVCs, porque se escondem no seu status ministerial, social, e não fala das suas dores. E você vai aprender aqui: não tente ser divino quando você tem que ser humano. Jesus não vence suas crises usando sua divindade, ele vence usando a sua humanidade. A sociedade e a igreja brasileira não precisa de deuses, precisa de humanos. Quanto mais tentamos ser deuses, mais reproduzimos a natureza de Satanás. Mas quanto mais somos humanos, reproduzimos o divino na face da terra. E aqui você vai ter um capítulo falando do meu Getsemane, 11 anos, lutando com câncer e dando glória a Deus e vendo o milagre de Deus, porque pela medicina, quando foi diagnosticado em 2013,
eram 3 meses de vida, e Deus sustentou 11 anos. Este livro tem abençoado muita gente, e é através deles que eu construo esta igreja. E este aqui, porque Deus permite Satanás tocar em você. Há um decreto no Novo Testamento que o inimigo não toca no nascido de Deus. Só que quando você lê Jó, você vê o diabo tocando em Jó. Há uma contradição? Não. Não há contradição. Literalmente, Satanás não tem autonomia de tocar num filho de Deus. Mas isso não significa que ele não possa tocar. A nossa vida é regida pela soberania e pela vontade permissiva de Deus. Então, para ele tocar, Deus tem que dar uma permissão. Você vê isso Jesus falando com Pedro. O diabo pediu para ser andar contigo, só não foi autorizado porque eu roguei por ti. Você vê isso em Paulo, por causa da revelação que ele teve, foi enviado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Então, à luz da Bíblia, Deus permite Satanás tocar num filho dele. Injustiça, desamor, abandono ou crédito ou honra. Nós fomos ensinados a ter fé em Deus, mas ninguém nunca nos ensinou que Deus tem fé na nossa fé. O que significa isso na prática? Quando Deus permite Satanás tocar numa pessoa, é porque Deus acredita tanto na fé dele, que Deus diz: pode tocar, pode tirar tudo, só não mata, porque eu sei que ele não vai me negar, não vai me abandonar, não vai me trair, e ele ainda vai tirar força da fraqueza, adorar o meu nome, e vai dizer que eu sou bom, e vai dizer que eu te amo. E Deus permite para 3 propósitos: para te honrar diante dos anjos, diante do diabo, diante dos homens, porque lá na frente ele tem algo que teus olhos não viram, teu ouvido não ouviu, não chegou no seu coração, mas para você alcançar é necessário esse processo, porque Deus permite Satanás tocar em você. E esse aqui, 5 passos para se tornar um pregador pentecostal eficaz. Não é esboço, não é hermenêutica, não é exegese. É um estilo de vida. O que é um pregador? Pré-púlpito, no púlpito, pós-púlpito. Como se enquadrar dentro do horário? Como chegar a uma igreja que ele nunca viu? Como se enquadrar dentro da liturgia? Como se portar? Como falar? Como agir? Como se apresentar? A vida do pregador em vários sentidos, desde a vida espiritual, devocional, preparação do sermão, vida familiar, financeira, emocional, física, social, ao chamado, a separação. O que é isso? Então, tudo isso aqui, à luz da Bíblia, para abençoar a sua vida. Quanto é um saco de cimento aqui nesta cidade? Um saco de cimento, R$30 aqui. Então tá, 1,5 saco de cimento para me ajudar lá a pagar o concreto, R$49,90 cada um. E tem o Pix ali, você vai passar no QR Code e você vai estar plantando uma semente de fé. Só não tira o leite e o pão dos teus filhos para adquirir meus livros. Priorize sua família. Não utilize o dízimo. Seja fiel ao Senhor no dízimo e devolva o mesmo onde você é alimentado pelo Senhor. Mas se você pode ser fiel no dízimo e cuidar fidedignamente da sua família, eu conto muito com a sua boa mão amiga, com o seu sentimento de família, com o seu amor cristão, com a sua solidariedade, porque Jesus ensinou: quem faz a um dos meus pequeninos, a mim me faz. Deus te abençoe. É só procurar ali o irmão Marcos, que vai atender você com muito carinho. Deus o abençoe. Muitíssimo obrigado por me receber aqui. Eu estou bem acolhido aqui com vocês, me sentindo em casa, sendo abençoado. Vocês são o bálsamo de Deus para aliviar um pouco a minha dor neste luto. E eu estou saindo daqui com a minha alma fertilizada.
Quero agradecer muitíssimo ao pastor José Roberto pela permissão de eu servir a Jesus hoje debaixo de sua autoridade. Que a bênção, a graça, o amor de Deus sejam multiplicados na vida de vocês. Deus vos abençoe. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.